Ok, eu quero refletir com vocês sobre mulheres frutíferas em todas as estações da vida. E eu quero ler 2 textos. Quero ler o texto de João 15, que é o texto proposto, e em seguida quero ler também um texto de Eclesiastes, capítulo 3. Diz assim o capítulo 15: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar frutos, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Outro texto que eu quero ler, já está até lá na tela, Eclesiastes 3, de 1 a 8, mas eu quero ler só o primeiro versículo que está lá. Vamos ler juntos? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o tempo determinado. E essa determinação, certamente, nós já compreendemos que ela vem da parte de Deus. Bom, na palavra que eu quero compartilhar com a igreja hoje, eu preparei uns slides na intenção mesmo da gente ter um momento de palestra, né? Apesar que o pentecostal dificilmente consegue ficar quieto. Mas eu vou tentar, né? A gente vai. Mas nós fomos chamados por Cristo para frutificar. O chamado que Deus tem separado para nós é um chamado para dar frutos, né? E Deus quer que as nossas vidas frutifiquem. E a palavra de Deus diz que esses frutos devem ser perenes. O que quer dizer essa palavra perene? É o fruto que ele tem permanência, que ele é constante. Que um fruto que a gente sabe que passa por fases, mas após algumas fases, algumas estações, ele frutifica novamente. Isso é a perenidade do fruto. Ele tem o tempo de ser colhido, depois passa novamente pelas estações e frutifica novamente. Então, ser frutífera na nossa caminhada cristã é a maneira pela qual nós podemos glorificar a Deus através da nossa vida. A forma de manifestar glória a Deus através da nossa vida é quando nós produzimos frutos. E ser frutífero é algo que agrada a Deus. Deus se agrada das pessoas que produzem frutos para a glória dele. E o que é, então, esse dar frutos? Só na Bíblia Sagrada, só no Novo Testamento, nós encontramos 55 referências de frutificação no Novo Testamento. E a frutificação de diversidade de áreas, né? Tem um texto do Novo Testamento que está em Mateus 3,8 que fala: produzir frutos dignos de arrependimento. Então, a frutificação está relacionada também à nossa postura de nos arrepender dos pecados, dos erros que nós cometemos. Quando o Espírito de Deus promove em nós esse arrependimento genuíno, nós estamos frutificando. É um fruto de arrependimento, né? E outra coisa que a gente olha também como característica de frutificar no Novo Testamento é quando a gente entende que a prática da verdade, o caminhar com a verdade, viver a verdade, é também uma evidência de produzir frutos para a glória do Senhor. Lá em Mateus 7,16, o texto nos diz: por seus frutos o conhecereis.
Ou seja, pelo meu comportamento, pela minha reação, pela minha atitude, pela forma como eu me posto, pela forma como eu me comporto, as minhas atitudes vão definir quem eu sou. Meu avô, meu saudoso avô, pastor Nicodemos, José Loureiro, já falecido, foi meu pastor a vida toda em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Eu me lembro de um ensino dele num culto de terça-feira, quando ainda não tinha aquela regra básica, que toda terça a igreja não tinha pastor convidado, era só o pastor, a terça era do pastor, né? Então, as terças-feiras são muito fortes na minha formação ministerial, na minha formação cristã, porque era um culto assim que era uma escola para nós. Meu avô era muito estudioso, um autodidata, e a gente tinha estudos sistemáticos, todo mundo na igreja tinha caderno, caneta. Foi minha melhor faculdade de teologia, foi meu avô. E eu me lembro que um dia ele estava trabalhando sobre o tema da fé, e ele associou exatamente o ensino da fé com a produção de frutos. E ele usou uma frase que eu nunca me esqueci: as nossas atitudes definem a nossa fé. As nossas atitudes definem a nossa fé. E isso trazendo para a nossa necessidade de mulheres frutíferas, de homens frutíferos, de seres cristãos que precisam dar frutos. Os nossos frutos vão definir quem nós somos em Cristo. O nosso padrão de comportamento, a nossa reação diante das adversidades. Então, Deus quer que a sua igreja seja tanto fiel a Ele, mas também quer que seja uma igreja fiel e frutífera, que dê resultados, que possa dar frutos. Então, o maior sucesso da igreja do Senhor, o maior sucesso de um servo de Deus, não são grandes conquistas, não são grandes tempos, mas são frutos que realmente glorifiquem ao Senhor em tudo. Você pode dar um glória a Deus? Amém. E quando nós então nos lembramos disso, e a gente pensa, né, nas plantações, toda planta, ela tem algumas características, né, que aparece muito evidente, mas duas delas são citadas lá no Salmo 92, verso 14, quando o salmista ainda nos alerta que na velhice ainda darão frutos. Quando ele fala esse salmo, ele está mostrando que não tem idade para a pessoa frutificar, né? E ele continua o texto do salmo, no versículo 14, ele fala: serão cheios de seiva e de verdor. Duas características que estão presentes no desenvolvimento de uma planta para ela produzir fruto. Essa seiva significa o quê? Vigor, energia, coragem, vontade, autoridade, atitude, posicionamento. É a característica que deve ser enxergada num ser humano que está nesse processo de produção de frutos, que é essa seiva. E o salmista está falando aqui nem de pessoa jovem, ele está falando na velhice ainda, dando a entender que desde a criança, do adolescente, do jovem, da pessoa da meia-idade, do mais velho, ainda continua dando fruto. E ele fala, vai produzir seiva, ou seja, um fruto vigoroso, que marca presença, que é notado, que é percebido, e também cheio de vigor, né, e de energia. E ele fala, um fruto cheio de seiva e de verdor. O que é esse verde? É aquilo que identifica a qualidade, a credibilidade, a propriedade da planta, né? Dentro do contexto da ciência, mais diretamente, vai dizer que essa qualidade do verdor é o estado do que é verde. Mas no contexto do Novo Testamento, nesse momento que Jesus escreve aqui, os comentaristas falam que esse verdor citado lá em Salmos é um verdor que diz respeito a um comportamento daquele que frutifica, e dentro da sua frutificação, essa pessoa também evidencia características de um ser prudente. Alguém que haja com prudência. Ou seja, quando o salmista fala, na velhice ainda produzirão frutos, com seiva e verdor, serão cheios de seiva e verdor, vai ser cheio de vigor, mas também esse vigor vai ser acompanhado de prudência, de equilíbrio. A Bíblia é maravilhosa, não é? Coisas assim que a gente lê e não imagina a profundidade que a gente pode compreender o que o texto sagrado nos ensina. Então, o fruto é a ação do cristão que agrada a Deus. Esse é o fruto que é apresentado.
Colossenses 1:10 diz assim: oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, e o texto continua, frutificando em toda boa obra. Então, o que é frutificar para o Senhor? O que é ser um homem e uma mulher frutíferos? É aquele que frutifica em toda a boa obra, certo? Mesmo que a Bíblia nos mostra que existe o fruto do Espírito e o fruto da carne, o que o Senhor espera de nós é o fruto da boa obra, que está totalmente vinculado às características do fruto do Espírito, 100%. Então, o fruto é resultado do nosso esforço. E quem que é responsável por frutificar? Todos nós. Eu sou responsável por dar frutos para a glória de Deus, pelo poder que Ele mesmo me dá. De mim mesma, de você mesmo, você não tem a habilidade de frutificar. A nossa única condição para gerar frutos é a semente do Espírito Santo de Deus, que é germinada em nós. E através dessa semente que está dentro de nós, ela frutifica, cresce, floresce e apresenta inúmeros resultados que glorificam o nome do Senhor. Então, aqui em João 15, quando Jesus trata com os seus discípulos, ele mostra a figura, a imagem, a ilustração de um vinhedo, não é? E nessa conversa de Jesus, ele mostra o vinhedo exatamente para que eles pudessem perceber como que as uvas crescem, como que esse vinhedo frutifica, floresce, e é um retrato espiritual, uma analogia que Jesus quis usar num diálogo com os discípulos para ensiná-los sobre o que ele esperava dos discípulos depois da sua partida. Naquela conversa de Jesus com os discípulos, a gente percebe nos evangelhos que foi a última conversa que Jesus teve antes de ser assunto aos céus. E Jesus, quando conversa com os discípulos, talvez aquele diálogo, que foi um diálogo de muito confronto, talvez não fosse o que os discípulos quisessem ouvir de Jesus naquela hora. Mas era o que eles precisavam ouvir para que eles cumprissem o propósito que Jesus tinha para eles ao permanecerem aqui. Jesus estava dando para eles instruções básicas de como eles deveriam proceder, caminhar, a fim de frutificar para a glória do Senhor. Então, esse texto, ele mostra claramente que, se não fosse nesse diálogo entre Jesus e os discípulos, talvez eles jamais teriam experimentado a vida abundante que nós podemos testemunhar de quase todos os discípulos de Jesus, que tiveram testemunhos dignos, que viveram exatamente frutificando em toda boa obra, como diz o texto de Colossenses. E Jesus, então, quando trata com os discípulos, ele mostra que essa vida abundante que ele desejava para os discípulos após a sua partida, era o melhor que ele queria que eles desenvolvessem de acordo com os princípios que eram ensinados por ele, e também os princípios que já estavam descritos nas Escrituras. Então, nesse contexto, Jesus mostra claramente para os discípulos que era necessário, para que eles frutificassem, haver uma conexão. Era importante que eles estivessem ligados à videira. Todo o contexto que Jesus mostra era para alertá-los do perigo de estar desligado da videira. E essa videira era a figura do próprio Cristo, do próprio Senhor. E ele mostra que eles deveriam estar enxertados nele, permanecer nele. E aí, entendendo introdutoriamente esse princípio, a gente percebe que quem estiver desconectado da videira, que é o próprio Cristo, pode ter experimentado na sua caminhada muitas coisas boas, ter tido experiências profundas, ter recebido todos os elementos necessários para manter a terra adubada, para manter aquele enxerto bem qualificado para gerar bons frutos. Mas, mesmo conhecendo tudo, se em algum momento se desconecta do ramo, se desconecta da videira, aí sim seria a semelhança de qualquer galho
que poderia estar seco e ser levado ao vento e literalmente levar a uma morte. E aqui no contexto, Jesus está falando de morte espiritual. E aí, então, utilizando essa linguagem do vinhedo, do viticultor, do ramo, do fruto, diz Jesus nesse texto aos discípulos o que ele desejava claramente, que era algo de nós especificamente. Algo que demonstrasse a nossa dependência do Senhor. Todos nós sabemos, quando eu escolho aquele tema e acrescento ali em todas as estações da vida, nós sabemos que todas as plantações, elas produzem frutos na época certa, no tempo certo, na estação certa. Por esse motivo, que eu consegui fazer ter esse entendimento de Eclesiastes 3, que em alguns momentos o contexto de ansiedade, pressa, que é muito característico do sexo feminino, pode às vezes nos fazer ter dificuldade de entender processos, para que a gente consiga realmente frutificar. Mas aí, nessa falta de compreensão dos processos, a gente precisa entender que o nosso tempo, ele não é o mesmo tempo que Deus trabalha conosco. É o tempo especificamente dele. E na natureza, quando a gente olha esse contexto, a gente percebe que a natureza, ela segue as estações. Primavera, verão, outono, inverno. 4 estações que estão presentes e que aqui trazem a condução até dos desenvolvimentos biológicos em todas as questões para quem lida com a terra. Tem o tempo exato, né? E aí, nessa questão, as estações, elas servem para quê? Aquele que cuida da plantação, da lavoura, ele sabe que em cada estação tem uma forma diferente de tratar do solo. Em cada tempo, o solo é tratado de uma forma diferente. No tempo em que a gente chama do verão, que chove muito, tem necessidade do agricultor ficar arando, regando a terra? Não, tem muita chuva. Mas tem o tempo da seca, que a forma dele tratar a terra é diferente. Se ele não ficar cuidando, se ele não for lá arar a terra, molhar a terra, deixar a terra úmida o suficiente para que ela produza fruto, vai perder tudo que ele semeou. Então, as estações, elas servem para confrontar também a nossa vida, de forma que estas estações exercem um papel igualmente decisivo na nossa vida física, na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional, na nossa vida psicológica, em todas as áreas da nossa vida. Essas estações, de forma figurada, elas exercem papel crucial. Quando nós não identificamos as mudanças que acontecem na nossa vida, ou os processos que acontecem na nossa vida, nós não nos tornamos habilitados a entender e a amadurecer dentro daquele tempo que o Senhor tem reservado para nós. Então, todos esses ciclos na nossa vida, eles sempre começam e terminam. Na verdade, a nossa vida é uma vida cíclica. A gente passa por processos, aí vence aquele processo, vai para outro, daqui a pouco você volta, passa tudo de novo, vai processo atrás de processo. E esses ciclos são exatamente esse percurso de estações que a gente passa na nossa caminhada. E aí, então, não se trata, nesse contexto, de quem vive os ciclos dessas estações, é quem é mais novo, ou quem tem meia idade, ou quem é mais velho. Não, todas as fases da vida estão envoltas nesse ciclo, né? Nesse processo de transformação e de mudança que a gente vive. E aí, então, a gente percebe, por exemplo, que algumas pessoas, quando olham para essas fases, né, essas estações, costumam comparar, né, a primavera, por exemplo, com uma fase da infância, que a pessoa brinca, se diverte, curte, é a melhor fase da vida. Mas aí a gente olha para a história humana e vê o tanto de criança que é abusada sexualmente, que é agredida, que é assassinada. Como que eu vou descrever isso como melhor fase? E aí que entra o contexto bíblico, que me faz entender que em todas as estações, dentro do ciclo, a crise pode aparecer em todos eles.
Quem aqui já andou de roda gigante? Levanta a mão. É bom quando a roda está girando, né? Você fica emocionada, aquela coisa legal, né? Mas aí, quando ela para e você está lá no alto, ou você está no meio, né? Para alguém entrar lá embaixo, aquela emoção boa, que a cadeirinha fica assim, balançando. Né? Ainda mais nos parques antigos, igual aqueles que tem Caldas Novas, eu não subo naquilo nem a pau. De jeito nenhum. Né? As cadeiras velhas, que você fica com medo. Os ciclos da vida são assim. A roda gira, tem hora que a cadeira para lá embaixo, você põe o pé no chão, o negócio está firme. Tu está seguro. Mas e quando para no alto e só fica aquele ranger, daquela coisa que te amedronta? Só louco que pula de lá. Você suporta, controla o medo e espera a roda ligar de novo e vai esperar parar lá embaixo, você sentir o chãozinho firme para você abrir a cadeirinha e sair dela. Se num parque de diversões a gente tem essa consciência, qual o problema de entender isso com a vida? Tem muita gente se jogando do alto da cadeira porque não dá conta de perceber os ciclos. E Jesus, quando trata com os discípulos, ele estava mostrando que o vinhedo é um ciclo. E dentro desse ciclo, é exatamente um tratamento que o Espírito de Deus faz conosco. Quando você foi chamado aqui para vir para um evento que tem um tema lindo, frutificando, a gente só pensa na parte boa, da frutinha que já está ali na mesa para eu comer e saborear. Mas até ela chegar ali, teve um processo, queridinha. Você chegou aqui e você veio receber algo da parte do Senhor. E creio eu que Deus tem bênção demais. Ele já derramou aqui muitas coisas maravilhosas desde ontem. Mas agora o Senhor está te falando que algumas coisas que você veio apresentar para Ele aqui hoje, você ainda não vai levar a resposta porque você está num ciclo. Tem um processo do tratamento que ele precisa ser vivenciado. E aí então, pensando nisso, eu fiz aí algumas conexões. E eu vou começar, a gente decora na escola, né, por ordem. Primavera, verão, outono e inverno. Eu vou começar com o outono. Tá? E essa reflexão aí é literalmente particular, não é nada teológico, é realmente uma palavra prática que eu quero compartilhar. Né? E aí no Eclesiastes, no capítulo 3, onde nós lemos que há tempo para todas as coisas, eu gosto muito desse texto, porque o autor poderia simplesmente me dizer: há tempo para todas as coisas, todo propósito debaixo do céu. Para mim, que acredito na Bíblia, é suficiente. Mas como Salomão já imaginava que o ser humano é teimoso, ele tem que mostrar claramente, detalhadamente. Aí ele fala: tempo de nascer, tempo de morrer. A pastora já falou aqui hoje, por mais que você não queira ouvir, você vai morrer. Eu também vou, todos nós, porque tem tempo. O único ser imortal é o próprio Deus, né? Que nem o filho dele poupou, permitiu morrer e o ressuscitou. Então a gente assim é um ser mortal, e aqui a Bíblia está dizendo algo que faz parte da nossa vida realmente. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de derribar, tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de prantear, tempo de saltar. Vamos para o 6. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Ali está escrito tempo de lançar fora e tempo de ajuntar. Quando a gente pensa nesse tempo, e eu faço ali um paralelo com João 15, 2, que fala: Deus poda os ramos frutíferos para que eles deem mais frutos. O que o outono poderia representar para nós nessa estação? É exatamente aquele tempo que eu poderia comparar, que Deus começa a nos preparar para um propósito específico de frutificação que Ele tem para cada um de nós. O propósito que Deus tem para mim não é o mesmo da pastora Simone. O propósito que Deus tem para a pastora Simone não é o mesmo da irmã Fernanda. Para cada
um Deus tem um propósito específico. E para o cumprimento desse propósito, existe preparo e posicionamento. E aí, nesse contexto, para que a gente esteja preparado, o Senhor permite exatamente o que Jesus disse aos seus discípulos quando Ele fala: toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. E é exatamente nesse processo que fala da vara que não dá fruto, que o Senhor dá poda. Toda planta, quando ela está morrendo, o que a pessoa vai lá, a pessoa que cuida da planta vai lá, tira aquelas partes que não têm vida, poda ela, corta ela, para quê? Não, vai nascer tudo de novo. E nesse processo aqui do outono, é exatamente o processo em que a gente precisa aprender que nesse tempo o Senhor está removendo aquilo que não nos edifica, aquilo que não nos completa como servas de Deus, como pessoas de Deus. E aqui então a mulher frutífera, o homem frutífero aprende a confiar em Deus, mesmo quando está perdendo coisas. Eu estou perdendo, mas eu estou entendendo que Deus está permitindo essa perca, porque Ele está me ensinando alguma coisa. E aí, então, no outono, eu entendo o seguinte: quando a gente observa essa questão do outono, é um tempo que nós poderíamos identificar como o tempo da provação. É aquele tempo que a gente identifica dificuldades, né? A época que as folhas começam a cair. Olha lá a imagem que eu coloquei. No período do outono, você não vê frutos nas árvores. Você vê só os galhos, os ramos, aquele tapetinho de folhas no chão. Eu, particularmente, acho muito bonito esse tempo, quando principalmente essas plantas aqui do Cerrado, que eu vim conhecer só aqui mesmo em Goiás, né, eu acho maravilhoso, quando aquelas flores do Cerrado, de tudo quanto é cor, começa a formar aquele tapete no chão. Tem uma beleza em si, mas quando você olha para a planta mesmo em si, não tem nenhum fruto lá, ela está seca. E o outono significa exatamente esse período de provação, em que a gente tem a sensação que a vida está esfriando, que as coisas parecem que estão extinguindo da nossa caminhada, e a vida da gente, a vida adulta, em algum momento, ela se parece com esse outono. E então é quando a primeira folha da árvore se despenca do galho e vai caindo lentamente no chão, que a gente percebe um contexto na nossa caminhada de luta, de provação, que parece que está tudo assim meio perdido, meio nublado, meio esquisito, né? Mas é exatamente nesse tempo do outono, nesse tempo da poda, quando a gente não está frutificando, quando a gente não está dando resultados, que a gente precisa tirar tempo para uma autoanálise. Você já parou para pensar sobre você mesma a partir da sua perspectiva? A autoanálise quer dizer auto, eu, é igual selfie. Eu me sirvo, eu estou me olhando. Certo? É para mim mesmo. Essa autoanálise não é eu analisar o que o fulano pensa de mim, o que o ciclano disse que eu tenho que fazer RPG, pilates, organizar minha postura. Não, eu que tenho que me perceber quem eu sou. Por que eu estou passando por esse processo? Qual foi a minha atitude ou a minha escolha que me encaminhou para esse processo de provação, para esse processo de batalha, para esse processo de autoconhecimento? E aí, nesse tempo, são os anos em que nós experimentamos aquela fase de quietude. Eu não sei você, mas quando eu estou em tempo de provação, o que eu mais gosto é de silêncio. Tem gente que no tempo da provação o silêncio sufoca. Ela quer estar no meio de barulho. Não, na minha concepção, Glaucia, quando eu estou em tempo de provação, eu gosto de fazer essa reflexão, essa autoanálise, eu gosto de silêncio. Esse tempo do outono é aquela fase da vida da gente que a gente quer estar quieto. A gente quer conversar muito, não quer falar muito. E aí, então, nesse período, é o momento que a gente quer rever as nossas prioridades. É um tempo que a gente acredita que há um certo amadurecimento na nossa caminhada. A gente começa a equilibrar coisas, já não vê mais a vida
com tanta florzinha como deveria, porque a gente vê aquelas belezas todas ruindo ao chão, né, e ficando só as folhas secas. E é exatamente nesse tempo, e esse é o momento de descartar tudo que não serve para nos prepararmos para a nova estação. Quando as folhas caem da árvore, é exatamente o preparo da própria natureza para a nova estação que está chegando. Novas folhas nascerão, mais verdes. Depois delas, produzirão flores. E a partir dela que virão os frutos. E é exatamente nesse processo que a gente precisa se lembrar que, independente da circunstância ou situação que nós vivamos, do outono que a gente possa estar vivendo, de poda, de autorreflexão, nós precisamos nos lembrar o que diz a palavra de Deus em Filipenses 2,13. Pois é Deus que realiza em nós tanto querer como efetuar, segundo o poder que em nós opera e a boa vontade dEle. É o próprio Deus que está realizando isso. Esse processo de maturidade em nós. A provação, o outono, essa poda, é o processo que o Senhor nos está trazendo maturidade para um tempo de crescimento. Então, nesse contexto, o outono é a estação onde essas folhas caem, onde a gente vivencia percas, dores, angústia. Né, algumas percas, por exemplo, que as mulheres passam, a síndrome do ninho vazio. Eu vivi essa síndrome no ano passado. Minha filha mais velha se casou. E foram aproximadamente assim, uns 30 ou 40 dias que eu chorava todo dia, quando entrava no quarto da minha filha. Porque somos só 3 em casa. E a saída dela parece que provocou um vácuo. Né? Mas foi o meu outono naquele momento. Mas o que eu fiz? Ao invés de ficar alimentando a dor daquele corte da saída da minha filha de casa, eu fiz a opção de uma autoanálise. Que autoanálise? Nossa, eu criei uma menina tão boa, crente, fiel a Deus. Tenho certeza que ela vai ser uma excelente esposa para o Mateus, que é pastor. Ela é uma obreira na casa do Senhor, vai ajudar muito o esposo. Eu comecei a olhar noutra perspectiva, que eu fui capaz, pela graça de Deus, de criar uma moça e a habilitei para ser esposa, num mundo que planta na cabeça dela que casar está fora de moda. E uma menina que cresceu num lar sem o pai. Eu consegui ensinar para ela que casar é bom, que criar família é projeto de Deus. Sabe o que aconteceu com esse tempo de poda, com esse ninho vazio, dessa aprovação? Deus me levou nessa autorreflexão a reconhecer que a graça dele foi abundante sobre a minha vida como mãe. A gente precisa enxergar na aprovação o que o Senhor quer falar conosco. Deus sempre tem uma palavra direta para nós nos outonos da nossa vida, nesse tempo de poda. Então, muitas vezes, essa fase da nossa vida, as dores, elas vêm de forma inesperada, em crises diversas. E nessa hora, é muito bom a gente lembrar de algo muito simples, mas extremamente relevante. Né? Na sociedade, o mundo usa para nos formar socialmente, estudo e faculdades, não é? Mas no contexto espiritual, Deus usa a dificuldade para nos forjar. Né? É nesse contexto que a gente é provado pelo fogo, que a gente é testado, que o Senhor nos forja, Ele nos fortalece. E nesse processo de poda, a gente se torna então habilitado para esse processo de frutificação. E aí, um exemplo muito relevante que a gente tem na Bíblia Sagrada é Moisés, que viveu um grande outono quando caminhava com o povo no deserto, né? Deparou-se com falta de água. E na hora que o povo achou água, a água era amarga, né? Além de estar num deserto que tinha sede, quando encontrou a água era amarga, mas ele pôde, naquele momento, ver a intervenção da parte de Deus, que agiu milagrosamente com uma única varinha que tocou na rocha e saiu água boa para todo mundo. Será que você está entendendo o que Deus está falando?
Nesse tempo de poda, a gente para com aquela conversa de que Deus realiza um grande milagre. Viu o que Ele fez na vida da pastora Simone? Não, aí a conversa muda. Olha o que Deus fez na minha vida. Olha o que o Senhor fez na minha história. A gente passa a falar como Jó. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora, depois da poda, depois da provação, os meus olhos te veem. Aleluia! Depois de ser podado, depois de ser provado, os nossos olhos conseguem enxergar o Senhor. O tempo do inverno é um tempo de conhecer a Deus. Nessa autorreflexão a gente se encontra com o Senhor. Então o outono termina quando a última folha cai. Caiu a última folha, né? Todo mundo que tem plantação no quintal, essa é a época que eu acho mais terrível aqui em alguns setores, de Goiânia, por exemplo, que a gente passa na rua, me irrita quando eu vejo um morador tacando fogo nas folhas, gente. Tem tanta sacolinha de supermercado, com a lógica de atrapalhar a minha respiração. Tacando fogo nas folhas, mas porque você não tem uma árvore no quintal de casa, que trem cai todo dia. É o outono. As folhas caem, você vai, quando você olha lá no fim da tarde, elas estão lá de novo, até a última cair. Quando a última folha cai, é o tempo que a gente sabe, está chegando o inverno. As folhas pararam de cair. E aí, quando chega o inverno, é o tempo da espera e das raízes profundas. Nesse tempo do inverno, é o tempo do choro, misturado com riso. Fica aquela confusão emocional. Tem hora que eu estou chorando, tem hora que eu estou sorrindo. Porque eu já passei no processo do outono, eu já fiz uma autoanálise, então eu já consigo ter uma pequena compreensão do processo que eu estou vivenciando. É igual quando a gente está num processo terapêutico, que eu faço terapia há muitos anos. E graças a Deus pelos profissionais da psicologia. Louvado seja Deus. Os que são usados pelo Senhor são bênçãos. Né? E eu me olho muito quando eu estou num processo de tratamento, de terapia, quem eu era no dia que eu fui na primeira sessão, como eu já estava na segunda, na terceira, até receber a alta. A fase cíclica da vida da gente, quando chega nessa fase do inverno, é exatamente o que o texto de Eclesiastes fala aí, no capítulo 3, verso 4, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e de saltar. Parece meio contraditório, então eu estou doida? Não, é porque eu já consigo ter uma medida que não está tão ruim assim. Né? Está frio demais. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de viajar para a Europa. Eu já fui num período de inverno mesmo. E quando eu desci no aeroporto, eu falei assim, eu não vou aguentar. Claro que aguenta, é só colocar umas 3 calças térmicas, mais umas 2, e joga um casaco em cima, você está quentinho, você suporta o inverno. Mas isso é mentalidade de quem entendeu que foi viajar por um lugar que nunca tinha ido. Deus te deu esse presente. Aí você chega lá, está frio, você vai reclamar do frio. Não, você vai dar um jeito de curtir a viagem, porque foi cara. Por que você não entende isso em relação aos problemas da vida? Dá um jeito, irmã. O negócio está ficando arrochado, você já passou dessa fase da poda, você já fez uma autoanálise, uma autorreflexão. Agora é hora de você encontrar instrumentos que aquecem essa friagem do seu ser. Arruma um casaco que resolva essa dor que está aí. Encontre respostas que realmente aliviem a angústia do seu ser. No tempo do inverno, quando fala assim, é tempo de chorar, é tempo de rir, é exatamente quando eu entendo que em meio à tribulação, quando eu não sei o que fazer, e eu estou chorando, eu começo a cantar, eu começo a louvar, eu vou ler a Bíblia, e daqui a pouco aquele choro se transforma em riso, porque eu entendo que a alegria do Senhor é a minha força. Aleluia! Quando a gente entende isso, a gente percebe que o inverno é o tempo de aparente estabilidade. É exatamente isso. Você está descobrindo instrumentos de solução para o seu problema.
caminhos de solução para a sua dor. Mas é um tempo de aprofundamento espiritual. Não sei você, mas quando eu estou assim, extremamente angustiada, e meus filhos aprenderam a mesma coisa. Tem dia que eu estou com tanta batalha que me afeta emocionalmente, que eu oro, parece que a palavra não sai. Eu vou ler a Bíblia, parece que a minha mente não se concentra. Aí, de repente, eu entendo que Deus sabe tudinho o que eu estou sentindo naquele momento. A nossa tendência é falar assim, Deus está vendo, Ele vai compreender. Mas você sabia que Deus gosta de nos ouvir? Esses dias meu filho teve uma crise emocional muito grande dentro de casa. Tem uma semana. E numa crise, uma dor, e ele, graças a Deus, ele verbaliza. Tinha vindo da terapia uns 15 dias, tinha tido alta, e eu vi que ele não estava pronto para ter alta. E ele começou a falar coisas, mãe, o que eu faço? Falei, meu filho, tudo que você me relatou, eu não tenho resposta para você agora. Mas nós vamos fazer o seguinte, ajoelha. Mãe, eu estou sem força para orar. Eu falei, eu também. Tudo que eu queria era chorar, mas eu não queria chorar na frente dele. Porque eu não tinha resposta para o meu filho. Eu me ajoelhei com meu filho na beira da cama e falei, Senhor, é o seguinte, literalmente eu orei assim. Meu filho está tendo uma crise. O Senhor ouviu o que ele falou comigo, eu comecei a repetir tudo que ele falou. Ele disse que a vida para ele está chata, que as coisas estão sem sentido, que ele está sentindo falta da afetividade do pai dele. Jesus, eu sou mãe, eu não sou pai, eu nunca vou ser o pai dele, eu sou a mãe dele. Eu não estou dando conta de resolver a dor do meu filho, e isso está causando angústia em mim. Meu filho tem que entender, mães, que eu sou normal, igual ele. O problema da dor dos nossos filhos dentro de casa é quando a gente quer falar para eles, isso passa, vai melhorar. E eles acham que a gente é Mulher Maravilha, que a gente não sente nada, que então eu sou um fracote, minha mãe aguenta tudo. Não, eu quis orar com ele desse jeito, Senhor, a dor dele eu não dou conta de resolver, e eu estou começando a ficar ruim, porque eu não tenho resposta para ele. Então, Jesus, a gente só tem uma saída aqui hoje. Não tem remédio que resolva, não tem contato com psicólogo que resolva, nada. É só a sua presença. Então agora, Senhor, nós vamos começar a glorificar o Teu nome, nós vamos cantar aqui dentro desse quarto. O Senhor vai manifestar a sua glória aqui entre nós e nós vamos dormir em paz. Menino, isso é infalível. É nesse inverno que a gente começa a descobrir o equilíbrio. Eu só sei que de repente nós estávamos cantando nós dois lá no quarto. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Sua voz é livramento no meio do tormento. Sua voz é tudo. Cante forte. Mas se eu te ouvir, o que acontece? Eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. E quando nós começamos a cantar, eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Era o que estava acontecendo. Silenciar todas as vozes na mente, menos a tua. A tua. A tua. Eu tenho certeza que só aqui, enquanto a gente canta, esse louvor, o Espírito Santo já está silenciando muitas vozes negativas na sua mente. Ele já silenciou, irmão. Inverno é isso, é quando você já passou por outono, as folhas já caíram, a árvore está pelada, você não tem nada, mas você chegou num ponto de equilíbrio que você dá conta de medir o que você vai permitir continuar. Qual que é a escolha que você faria como mãe? Oh, tadinho. Meu filho não é tadinho. Ele é um homem, um ser humano.
Falei, filho, chora. Chorou de urrar. Mas parece que aquele trem saiu. Me deu um abraço. Mãe, a senhora é o máximo, obrigada. Deitou e dormiu. Um adolescente de 14 anos. Talvez tudo isso tivesse acontecido com outras abordagens dentro de um consultório psicológico. Mas era meia-noite, gente. Não tinha como ir para terapia, eu tinha que me virar. E o jeito que crente se vira é no joelho. A gente não tem outra saída. Então esse tempo é o tempo de uma aparente estabilidade, mas de aprofundamento espiritual. De raízes profundas. A fé é fortalecida no silêncio, na solidão, no preparo invisível. Mesmo sem frutos visíveis do inverno, Deus está trabalhando nas nossas raízes. No aprofundamento da nossa fé. É o tempo que o Senhor nos faz aprender a depender dEle em todas as coisas. Você já buscou depender de Deus em coisinha assim? Ou você só busca a exercitar sua fé nas coisas literalmente impossíveis? Coisas pequenas. Um tempo desse eu estava numa situação financeira bastante delicada. Pagando a faculdade da minha filha, escola de filho, e tanta coisa, e plano de saúde. O meu salário não estava lá grande coisa, mas não cobria todas as minhas despesas. E eu vivia muita coisa na fé. E um dia eu estava no auge da organização do evento da Cibfama. E eu precisei sair correndo para buscar um negócio para colocar lá na decoração. E eu saí lá da igreja, sem pegar um centavo na tesouraria da igreja para as despesas que eu ia fazer para buscar aquele negócio. Quando eu cheguei onde eu precisava parar, não tinha vaga para estacionar na rua. Só tinha no estacionamento pago. E o bolso não tinha R$1. Eu literalmente dei a volta na quadra e falei assim, Jesus, é o seguinte, eu não vim aqui passear com o meu carro e não vim aqui bater perna, comprar roupa. Eu vim aqui buscar um produto do culto que vai acontecer hoje à noite. Eu preciso estacionar, Senhor, não tenho dinheiro para pagar o estacionamento. Se alguém ouvisse orar, falasse, você enlouqueceu, vai orar para Jesus que não tem dinheiro para o estacionamento. Eu não tinha mesmo. Eu vou pedir para quem? Para um estranho? Senhor, arruma uma vaga para mim que eu não preciso pagar, eu só tenho que entrar ali, pegar e voltar. Eu acabei de orar assim, o sinal que eu estava chegando fechou. Fiquei parada no sinal fechado e repetindo, Jesus, eu preciso de uma vaga que eu não possa pagar. Eu estou sem o dinheiro do estacionamento. Quando o sinal abriu, o carrinho que estava estacionado na frente aqui, deu seta de saída, o sinal abriu, eu entrei na vaga, na rua. Você acha que isso é bobeira? Nas coisas simples. O Senhor quer que a gente aprofunda a nossa fé. O inverno da vida da gente chega para todo mundo. Tempo que você tem abundância, tem outro tempo que você tem escassez. É o nosso inverno. Mas em tudo a gente tem que procurar aprendizado. Era naquela hora, será que eu assumisse a postura? Olha só, Senhor, está vendo? Melhora o meu salário. Não está dando nem para eu pagar um estacionamento onde já se viu. Não. Eu tenho que exercitar a minha fé. E ver Deus agir. Então o inverno é exatamente isso na nossa vida. É esse tempo que a gente poderia chamar de um tempo de recuperação. O outono foi o tempo da aprovação. O inverno vem como tempo da recuperação. Que eu estou me recuperando, me recompondo das percas e das dores que eu já passei. E nesse processo de recuperação, aquele processo inflamatório, ele já foi. Tudo que está recuperando é porque ele foi tratado. Uma pessoa que passa por uma cirurgia, ela entra em seguida da cirurgia por uma recuperação. A recuperação em si já não é mais a doença já foi tirada. Ela está se recompondo. O inverno na nossa vida é isso. É essa recomposição espiritual que Deus faz conosco, é a correção, o prumo, não é? E aí, antes da gente, para a gente entender isso,
a gente precisa se lembrar que Deus jamais promoverá em nós dor ou provação acima do que a gente possa suportar. E a Bíblia ainda dá uma segurança, contudo, Ele ainda dá o escape. Ele dá o escape. Ele mesmo permite a prova e Ele mesmo prepara o escape. Só que a gente precisa aprofundar a nossa fé. E já partindo, quase terminando, a primavera é exatamente o que eu poderia chamar de tempo de florescer e renovar. Depois que passa o outono, as folhas caíram, vem o inverno. Aí quando chega a primavera, que a gente poderia chamar lá do capítulo 2, versículo 2 de Eclesiastes 3, tempo de plantar, né? E paralelo com João 15, a gente colocaria aí esse conselho que Jesus dá aos discípulos, no versículo 5, quando ele fala, eu sou a videira e vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Né? Essa permanência em Cristo é o que faz florescer. Tem gente que quando chega a época da luta, ele se afasta de Deus. Mas é a nossa permanência em Deus que nos faz florescer. E nesse tempo, então, é o tempo que a gente começa a alimentar a nossa esperança. É o tempo de novos começos. É o tempo que quando eu estou naquele aprofundamento espiritual promovido pelo inverno da vida, o Senhor começa a trazer em nós um renovo espiritual. E começa a fazer com que a gente sinta mais a presença dEle, a glória dEle, tem experiências sobrenaturais com Ele. E nesse tempo é que a mulher frutífera reconhece que é tempo de dar passos de fé e confiar naqueles brotos que vêm junto com as flores. Todo tempo de primavera, ele vem com as flores cheias de brotinhos, que gradativamente elas vão se abrindo. Aqueles brotos vão se abrindo e se torna um tempo de muita beleza, tempo de admiração, em que a gente começa a ficar encantado, admirado com aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida, na nossa caminhada. Esse tempo de permanência em Jesus, Jesus esteja conosco, Ele tem desejo e quer estar conosco. E quando a gente olha esse contexto, Deus nesse tempo da primavera, é o tempo que Ele nos proporciona provisão, nos dá estratégia para vencer todos os ciclos da nossa vida. E nós precisamos de sabedoria do alto para saber discernir e ver a beleza da mão do Senhor e o propósito dEle em cada fase da nossa vida. Eu fiquei pensando outro dia, até mesmo nessa situação que eu contei para vocês, que eu passei dessa chamada de atenção contra a minha aparência. Aí, naquela hora que eu fiquei me autoavaliando, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, eu já passei provações muito difíceis para eu dar moral para essa coisinha. O que o ciclo da dor provocou em mim? Resiliência, resistência. Não é mais qualquer coisa que me derruba, irmão. Ixi, para me atingir, misericórdia, eu já passei coisa demais. Ah, fulano falou de você assim, assim, ué, pensa isso de mim, é o que ela pensa, não é o que eu penso. Mas para chegar nesse nível, você tem que ser provado. Enquanto você não passa no nível de ter resistência, você fica aquela garotinha mimada, manhosa, qualquer coisinha, chora, esperneia. Você não tem resistência. E os ciclos da vida nos fazem ter discernimento que nesse tempo de florescer, nesse tempo da primavera, é quando a gente consegue ter discernimento da beleza do que é ser provado por Deus. A Bíblia diz um texto que não é todo mundo que gosta dele. Ou às vezes fala de uma maneira muito apaixonada e não entende a profundidade dele. O texto diz, o Senhor corrige a quem Ele ama. Né? Todas nós mães, quando a gente quer corrigir nossos filhos, o que a gente faz? Dá uma chamadinha, ou põe de castigo, ou pega uma varinha, não é? Por quê? Porque a gente ama e sabe que quer entregar para a sociedade alguém reto, justo, honesto.
E é exatamente isso que a gente precisa entender. A primavera chegou, então é tempo de reinício, de nos prepararmos, que a bênção já está bem aí, pertinho de nós, pronta para ser entregue nas nossas mãos. O Senhor já nos provou, Ele já nos levou a uma autoanálise, agora Ele já nos entrega um tempo que a gente começa a vislumbrar a beleza daquilo que Ele vai realizar, e aí então chega a última estação, o verão, que é o tempo de frutificar e servir. O versículo 13 de Eclesiastes 3 diz assim para nós, o 13: é também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. É o tempo da colheita, de colher, né, o dom de Deus, que o homem se alegre e goze do bem de todo o seu trabalho. Depois de passar de ciclo de provação, ciclo de autoavaliação, ciclo de preparação e admiração e compreensão do que Deus fez, aí chega o tempo da chuva, o tempo da abundância, o tempo que os frutos começam a aparecer novamente e a gente começa a colher frutos bons para a glória de Deus. E é exatamente também assim na nossa vida espiritual. Depois de todos esses processos, nós começamos a produzir frutos dignos de arrependimento. A gente começa a frutificar para a boa obra. É o tempo da colheita, é o tempo da multiplicação de bênção. E é exatamente nesse tempo que a mulher frutífera, ela tem habilidade para abençoar vidas, para cuidar, para servir e para, acima de tudo, refletir a glória de Deus. E para finalizar, vamos ler juntas a conclusão dessa palavra? Vamos lá? 1, 2, 3. A mulher sábia aprende que em cada tempo, mesmo no mais difícil, há propósito. Permanecer na videira, Cristo, é o segredo para frutificar em qualquer estação. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada, pastor, pela oportunidade.